Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, seus familiares também. É muito bom estarmos aqui mais uma vez no nosso 5º encontro virtual. Nós ficamos sempre esperando, assim, durante a semana, para chegar logo esse momento onde nós vamos nos encontrar, mesmo que virtualmente. Nós vamos matando a saudade, né? Nós vamos aqui conversando um pouquinho, é muito bom para todos nós. Então hoje nós vamos à leitura do nosso momento de reflexão. O nosso momento de reflexão está no livro Segue-me, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E a lição é vontade e renovação. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis. Nós encontramos essa citação na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 21. Lembrando que João apela aos cristãos nas 3 cartas ou as epístolas que ele escreveu, no sentido de preservarem a pureza doutrinária do cristianismo, superando as divergências pela legítima prática do amor. O apelo do apóstolo João atravessa os séculos e chega até nós, mantendo uma atualidade surpreendente. Nos faz ver as dificuldades para se manter a pureza doutrinária dos ensinamentos superiores. E diz o texto: evidentemente, o espírito encarnado surpreende na vida física muitas dificuldades que não consegue evitar, sejam as que se originam dos constrangimentos educativos da evolução, sejam aquelas outras que se lhe vinculam à liquidação dos desajustes por ele próprio perpetrado em existências anteriores. Ponderemos, no entanto, que muito mais numerosas são as dificuldades outras que ele mesmo cria no trato da experiência comum, agravando o acervo dos compromissos menos felizes que carreia para a frente a jornada espiritual. Esse, em consequência de deslizes no pretérito, traz determinadas peças orgânicas em condições delicadas. Entretanto, se persiste abusando das próprias forças, de que forma se lhe socorrer a saúde? Outro se revela no dia a dia por exagerada agressividade e, por isso mesmo, como subtraí-lo ao perigo? Se acalenta declarada inclinação ao desastre? Muitos anseiam por ternura e calor humano, transformando-se em azedume e incompreensão para os melhores amigos. Queremos todos a felicidade e a paz. Todavia, é preciso reconhecer que a paz e a felicidade se nos levantam do íntimo. Eis porque as lições do Evangelho, desde que aceitemos Jesus por mestre, nos percutem a inteligência a todos os instantes da vida. Não porque desconhecemos a verdade, mas justamente porque não a ignoramos, já que nos achamos informados de que, para sanar débitos e desacertos, é forçoso que a nossa vontade funcione, sem o que será sempre impossível qualquer ação em nós mesmos no sentido de corrigir ou de resgatar. O texto nos traz importantes informações, onde nos faz refletir que nós sabemos da verdade. Muitas vezes nós trazemos, certamente, muitos desajustes que nós mesmos criamos em encarnações anteriores e que reencarnamos com algumas dificuldades para que nós possamos corrigi-las. No entanto, nós sabemos que nós precisamos corrigir.
Mas se nós não temos a vontade de corrigi-las, como elas poderão ser sanadas? Como nós poderemos ascender espiritualmente? Como nós poderemos nos melhorar? Nós já falamos muito sobre renovarmos. Sabemos que nós precisamos nos renovar. Mas e a vontade? Para que nós possamos nos renovar, nós precisamos ter a vontade. E o que é a vontade? Se nós formos lá no dicionário, ele nos traz a informação que vontade é determinação, sentimento que leva uma pessoa a fazer alguma coisa, a buscar seus objetivos ou desejos, capacidade individual de escolher ou desejar aquilo que bem entende, faculdade de fazer ou não fazer determinadas ações. Também o dicionário nos diz que vontade é a força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos, ânimo, determinação e firmeza. Kardec, na Revista Espírita de 1864, de dezembro, no título da Comunhão do Pensamento, ele nos diz o seguinte, que a vontade não é um atributo especial do espírito, é um pensamento chegado a um certo grau de energia, o pensamento transformado em força motriz. Então ele está dizendo que a nossa vontade é a força motriz, é aquela força que nos leva, que nos levanta e que nos faz tomar uma atitude de efetivamente colocarmos em prática, de trabalharmos uma ação ativa. No texto escrito por Leon Denis, O Poder da Vontade, ele nos diz o seguinte: minha vontade chama-me para frente, sempre para frente. Cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina. E com ela conquistarei a plenitude da existência. Construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiosa e amante. Saí para a frente do estado inferior do ser ignorante, inconsciente de seu valor e poder. Afirmo-me na independência e dignidade de minha consciência. O texto nos traz essa seguinte frase: é forçoso que nossa vontade funcione, sem o que será sempre impossível qualquer ação em nós mesmos, no sentido de corrigir ou de resgatar. Nós vimos que o texto nos traz a informação de que não é pela falta do conhecimento, não é porque nós não sabemos da verdade, nós sabemos. Mas o que é forçoso nós termos é a vontade de nos renovarmos, é a vontade de a cada dia procurarmos ser melhores. É essa vontade que nos impulsiona, que nos leva a uma ação, a uma condição ativa. Então, durante essa semana, nós deixamos para vocês essa reflexão. Fale sobre a sua vontade. Lembrando sempre, meus queridos, que o momento de reflexão é sempre escrito na primeira pessoa do singular, que é o momento onde nós estamos consultando o nosso secreto para sabermos como andam os nossos sentimentos, como anda o nosso coração. Boa semana a todos!